Olá! Está começando agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e dou as boas-vindas a você, aluno e aluna do 6º ano. O tema da nossa aula de hoje é o Egito Antigo. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre como surgiu uma das mais antigas civilizações da humanidade. Vamos também compreender um pouquinho sobre como que era a cultura no Egito Antigo, sobre a religião, a organização política, a organização social. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre as construções do Egito Antigo. Então, vamos lá começar o nosso estudo? Olha só, antes de falarmos sobre o Egito Antigo, eu quero primeiramente compartilhar algumas informações importantes sobre a nossa aula. Essa é uma aula direcionada aos estudantes do 6º ano. Esse conteúdo ele faz parte da seguinte unidade temática, que é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. No decorrer desta aula, nós buscaremos desenvolver duas habilidades da BNCC. A primeira delas é a de descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas. A outra habilidade da BNCC é a de identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Então, vamos lá conhecer sobre o Egito Antigo. Bom, pessoal, antes de conhecermos ali as características propriamente ditas, vamos ver um pouquinho, onde está localizado, onde se localizou o Egito Antigo. Quando a gente fala de civilização egípcia, nós estamos falando de uma civilização que se desenvolveu, olha só, no continente africano, tá? O continente africano, esse que é considerado o berço da humanidade. Para ser mais específica, o Egito, ele faz parte de uma região denominada Crescente Fértil. O Crescente Fértil é uma faixa de terra que vai da região entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, e que passa pelo Rio Jordão até o Egito, certo? E tem esse nome de Crescente Fértil porque, traçando uma linha imaginária, ela ganha aqui esse formato, olha só, de meia-lua. Essa região é uma região muito importante para o surgimento das civilizações, porque foi nessa localidade que muitos povos humanos começaram a se sedentarizar, começaram a se fixar nessa região. Isso aconteceu logo depois do período da glaciação, onde os seres humanos buscavam lugares mais secos, lugares mais altos. E foi aqui, às margens desses rios, que surgiram as mais antigas civilizações. Então, por isso que essa é uma região bastante importante. E hoje nós vamos estudar apenas uma dessas civilizações. Nas próximas aulas nós vamos conhecer outras civilizações, certo? Então, olha só, gente, o Egito Antigo se localiza aqui, nessa região aqui, a nordeste do continente africano, certo? É composto por um território estreito, tá? Que vai de sul a norte e se desenvolveu ali às margens do rio Nilo, certo? Então, olha só, quando a gente fala de civilização egípcia, não esqueçam, a civilização egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, o rio que corta o continente africano de sul a norte e desemboca no mar Mediterrâneo, certo? Às margens do rio Nilo, pessoal, se desenvolveu essa civilização. O historiador Heródoto afirmou que o Egito é uma dádiva do Nilo. Isso significa que a civilização egípcia ela surgiu graças ao rio Nilo. Isso porque essa região onde ela se desenvolveu é uma região árida, uma região desértica. E por isso o rio é muito importante, foi muito importante para que eles conseguissem se manter, conseguissem sobreviver. E olha só, gente, que interessante.
O rio Nilo, ele possibilitava que as pessoas, além de matar a sua sede, tomassem banho, o rio Nilo ele possibilitou com que as pessoas praticassem a agricultura, uma atividade fundamental para que os grupos humanos pudessem se sedentarizar naquela região, ou seja, se fixar naquele território. E como que isso funcionava se essa região é uma região seca, uma região árida? Isso acontecia porque em alguns períodos do ano as águas do rio Nilo aumentavam muito e acabavam inundando as margens, certo, do rio. Quando o nível da água baixava, o solo ficava encharcado de um material, o humus, que era um material que tinha muitos restos de plantas, muitos materiais orgânicos e acabava fertilizando o território às margens do rio. E assim as pessoas conseguiam praticar a agricultura. E se elas praticavam a agricultura, elas não precisavam ficar mudando de um lugar para outro. E foi assim que muitos grupos humanos acabaram se fixando às margens do rio Nilo. O rio Nilo, tá, gente, ele foi muito importante, tá, para que os egípcios desenvolvessem uma das principais atividades, que foi a agricultura. Para praticar a agricultura, certo, eles desenvolveram sistemas de irrigação muito complexos, muito sofisticados. Além disso, desenvolveram muitas técnicas agrícolas e também muitos equipamentos que facilitavam a prática da agricultura e assim a produção de alimento. E a formação do Estado no Egito Antigo. No começo, muitos grupos, muitas pessoas foram se estabelecendo ali às margens do rio Nilo. Aos poucos, se formaram às margens do rio Nilo várias comunidades agrícolas, ou seja, grupos de pessoas que estavam ali às margens do rio e praticavam a agricultura. Esses primeiros agrupamentos, essas primeiras comunidades agrícolas, elas eram chamadas de nomos. E cada nomo era governado e comandado por um líder poderoso que detinha o poder. Esse líder ele era chamado de nomarca. Com o tempo, pessoal, esses nomos eles acabavam disputando muitos territórios, então eles estavam ali em constante conflito. Por isso, muitos nomarcas acabavam fechando acordos com outros para poder dominar outras regiões. Graças a essas guerras e a esse domínio de territórios, com o tempo, certo? Esses nomos eles foram se concentrando, em algumas comunidades até formarem apenas dois reinos: o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. Com o passar do tempo, esses dois reinos eles se unificaram. E isso aconteceu, olha só, mais ou menos por volta do ano 3200 a.C., quando o rei Menes do Alto Egito acabou dominando a região do Baixo Egito e assim unificou os dois reinos, ok? E assim, gente, olha só, o rei Menes se tornou o primeiro faraó da dinastia dos egípcios, ok? E olha só, quando eu falo em dinastia, eu estou falando de uma sucessão de reis que pertencem a uma mesma família. Ou seja, a partir do rei Menes, os seus descendentes ali se tornaram os próximos reis do Egito. E falando, gente, em faraó, em rei, tá? No Egito Antigo, o líder supremo, o chefe de estado era o faraó. Mas ele não era apenas um chefe político, ele também era considerado uma figura divina, certo? Ele era considerado um Deus vivo, o filho do sol, Amon-Ra, e encarnação do Deus Falcão, o Horus. Então, o faraó ele era considerado ali uma divindade, como se fosse ali uma encarnação de um Deus. Por isso, ele era uma figura muito importante e uma figura adorada. Certo? E olha só, gente, por conta disso é que a gente diz que no Egito a forma de governo lá é uma monarquia teocrática ou uma teocracia. A palavra teocracia, ela significa governo de Deus, certo? Então significa que o governante, o chefe de estado, ele tem ali um papel divino, ele acumula poderes divinos e também os poderes políticos. Certo? Então, lembre-se sempre, o faraó, ele era considerado uma figura
política e uma figura muito importante, uma figura religiosa. Por isso que no Egito Antigo nós dizemos que a forma de governo era uma teocracia. E olha só, gente, o faraó, ele usava uma espécie de coroa. O governante lá do antigo reino do Alto Egito usava uma coroa branca. Lá no Baixo Egito, o faraó, o rei, usava uma coroa vermelha. Quando Menes conquistou a região do Baixo Egito e fez a unificação desses dois reinos, olha só, eles uniram também as coroas, simbolizando que aquele faraó, ele era o faraó e o líder do Alto e do Baixo Egito, que todas as pessoas ali nesses territórios estavam abaixo ali da sua hierarquia, abaixo da sua autoridade. O faraó também, em períodos de guerra, quando ele estava liderando o exército, ele utilizava uma coroa específica, uma coroa azul, certo? Uma coroa diferenciada. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a sociedade egípcia. A sociedade egípcia, durante a antiguidade, era chamada de uma sociedade estratificada. Isso significa que era uma sociedade dividida em estratos, certo? Espécies de agrupamentos. Era uma sociedade totalmente desigual. No topo da pirâmide estavam os grupos mais importantes. Na medida que estavam abaixo da pirâmide, vinham os grupos menos importantes. Lá no topo estava o faraó e a sua família. Abaixo do faraó estavam os sacerdotes, responsáveis pelos cultos religiosos, pelas cerimônias, e também eram as pessoas responsáveis ali pela prática da medicina e por curar doenças. Abaixo dos sacerdotes estavam os burocratas e os militares. Os militares eram os guerreiros que protegiam o reino, protegiam todos ali naquele território e também eram responsáveis pela conquista de novos territórios. Os burocratas, por sua vez, eram funcionários do governo, Então, entre eles estavam, por exemplo, os escribas. Abaixo dos burocratas e os militares estavam ali os dois grupos que formavam a base da sociedade egípcia, que eram os camponeses e os escravos. Os camponeses eram aquelas pessoas que trabalhavam no campo, produzindo os alimentos. E os escravos eram os prisioneiros de guerra que eram capturados e colocados para trabalhar. Além de trabalhar ou na prática da agricultura, essas pessoas trabalhavam nas grandes construções, como das pirâmides. Então, olha só, gente, em relação à organização econômica, em relação à economia, saibam que a principal atividade econômica lá no Egito Antigo era a agricultura. Entre os principais produtos cultivados estavam o trigo e a cevada, além de alguns legumes e algumas frutas. Outra informação sobre o Egito Antigo, gente, diz respeito à escrita egípcia. Os egípcios tinham 3 escritas diferentes e utilizadas em momentos específicos. A primeira delas era a escrita hieroglífica ou os hieróglifos, certo? Essa escrita era considerada uma escrita sagrada e ela era realizada na parede dos templos e também nos túmulos. Tinha também a escrita hierática, essa era a escrita oficial, utilizada ali para os documentos ali realizadas muitas vezes em papiros ou então em placas de barro. Outra escrita era a escrita demótica, era a escrita utilizada pela maioria da população, era uma escrita mais popular. E falando em escrita, gente, olha, os egípcios antigos, eles desenvolveram ali uma espécie de papel que era chamado de papiro. O papiro, ele era fabricado a partir de uma planta que crescia às margens do rio Nilo. Essa planta era o junco. O artesão, ele trabalhava essa planta cortando o talo do junco e assim depois ele passava por um processo de reunir essas tiras, depois bater até que elas formassem uma espécie de toalha. Depois de colocada para secar, essas toalhas elas eram coladas uma na outra, formando rolos de papiro, que era uma espécie de papel onde continham a maioria dos documentos oficiais egípcios. Mas eles não escreviam apenas no papel, não. Eles também escreviam em placas de barro.
Com relação à religião, os egípcios eles foram uma sociedade bastante religiosa. Entre eles prevalecia o politeísmo, certo, gente? Isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Quem acredita em uma religião que adora apenas um Deus, a gente fala que é uma religião monoteísta, certo? Então, politeístas porque eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses egípcios, geralmente, eles eram deuses antropomórficos, deuses zoomórficos ou antropozoomórficos. Quando a gente fala antropomórficos, nós estamos falando de divindades ali com formato e fisionomia humana. Zoomórficos seriam aqueles deuses ali com forma de animal. E antropozoomórficos seriam aqueles deuses que tinham características tanto humanas como características de animais. Os egípcios, eles acreditavam, gente, na vida após a morte. Para eles, quando uma pessoa morria, a sua alma ela não tinha um fim imediato. Essa pessoa ela passaria por um tribunal, o chamado tribunal de Osíris, onde essa pessoa seria julgada. Nesse tribunal, como vocês podem ver nessa imagem, o coração do morto ele seria pesado em uma balança e de contrapeso tinha uma pena. Essa pena simbolizava a justiça. Se o coração pesasse mais do que a pena, isso significava que a pessoa não tinha sido justa em vida, logo a sua alma seria destruída. Mas se o coração da pessoa estivesse ali contrabalanceado com a pena, isso significava que ela tinha sido justa em vida e assim ela conseguiria a vida eterna e viveria no mundo dos mortos. E foi, gente, acreditando nessa reencarnação, nessa vida após a morte, que os egípcios praticavam a mumificação, certo? A mumificação era uma prática de conservar o corpo de algumas pessoas após a morte. Geralmente eram as pessoas muito importantes, pessoas ricas, até porque o processo de mumificação era um processo muito cuidadoso, muito demorado e um processo muito caro. Então, além dos faraós, poucas pessoas na sociedade eram mumificadas. Então, após a mumificação, os corpos eles eram guardados. Alguns órgãos eram retirados, alguns eram jogados fora, eram jogados ali no Rio Nilo e outros eram conservados em potes. Todo o processo de mumificação era feito de forma ritualística, porque tinha um sentido, um significado religioso e sagrado para os egípcios. E graças à prática da mumificação, os egípcios acabaram desenvolvendo muito conhecimentos no campo da medicina, já que esse processo deram a eles um conhecimento muito grande sobre o corpo humano. Os egípcios, pessoal, eles se destacaram em outras áreas de conhecimento, como foi no caso da astronomia. Além disso, eles também produziram o seu próprio calendário, um calendário dividido em 12 meses, cada mês com 30 dias. E além disso, os egípcios eles foram excelentes engenheiros e construtores e deixaram muitas obras feitas em pedras que existem até os dias atuais. É o caso, por exemplo, da pirâmide de Quéops, como vocês podem ver nessa imagem, considerada aí a maior pirâmide do mundo. E agora, gente, recapitulando. Ao longo dessa aula, nós conhecemos um pouquinho sobre a origem da civilização egípcia. Nós vimos que os egípcios surgiram na região do Crescente Fértil, às margens do rio Nilo. Vimos também sobre a religião egípcia. Vimos que eles eram politeístas porque eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses tinham, muitas vezes, tinham figuras humanas, figuras de animais ou tinham fisionomia ali humana e de animal. Vimos também, gente, que a forma de governo no Egito Antigo era a teocracia, porque o faraó, que era o chefe de estado, ele era uma figura política e também religiosa, considerado o próprio Deus vivo na terra. Vimos também que os egípcios desenvolveram muitos conhecimentos, como da astronomia, conhecimentos no campo da medicina, ali a partir da prática da mumificação. Foram também excelentes engenheiros
e construtores. E então, pessoal, era isso. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que você tenha conseguido compreender um pouquinho sobre a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo, que surgiu por volta do ano 3200 a.C. e teve seu declínio por volta de 525 a.C. Então, eu te espero na próxima aula com algumas atividades sobre esse tema. Até mais!